Olá, benditos! Chegamos ao capítulo 3 da Carta aos Gálatas, considerado um dos textos mais profundos do Novo Testamento sobre a salvação pela graça. Aqui, Paulo apresenta argumentos baseados nas Escrituras, com o objetivo de provar que ninguém é salvo por guardar a lei de Moisés, mas sim unicamente pela fé em Jesus Cristo. Paulo inicia o capítulo com palavras muito fortes. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os fascinou? A palavra traduzida por fascinou era usada na cultura popular para falar de alguém que havia sido enfeitiçado ou iludido. Evidentemente, Paulo não está dizendo que eles sofreram algum tipo de magia. Ele usa essa figura de linguagem para mostrar como era incompreensível que aqueles cristãos estivessem abandonando uma verdade tão clara. Eles haviam conhecido a mensagem da cruz, experimentado a graça de Deus e recebido o Espírito Santo. Mesmo assim, estavam voltando a confiar em regras religiosas para obter a aprovação de Deus. E ainda hoje existe o perigo de começarmos nossa caminhada cristã confiando na graça de Deus e, com o passar do tempo, passarmos a acreditar que nosso relacionamento com Ele depende principalmente do nosso desempenho. Paulo nos lembra que a vida cristã começa pela graça e continua pela graça. Ele ainda faz várias perguntas aos Gálatas e eu quero destacar duas. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta era óbvia. Quando eles ouviram o Evangelho e creram em Cristo, Deus lhes concedeu o Espírito Santo. Isso não aconteceu porque eles haviam cumprido toda a lei de Moisés, mas porque confiaram em Jesus. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era dada a pessoas específicas para determinadas funções. Mas após a morte e a ressurreição de Cristo, todos os que creem recebem o Espírito Santo como um sinal da nova aliança. Esse era um argumento muito forte. Se Deus já havia aceitado aqueles cristãos pela fé, por que agora eles tentavam conquistar aquilo que já haviam recebido gratuitamente? Paulo continua perguntando: tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? A palavra carne, nesse contexto, não se refere a um corpo físico, mas ao esforço humano independente da graça de Deus. Paulo ensina que ninguém cresce espiritualmente confiando apenas na sua própria capacidade. É claro que devemos orar, estudar a Bíblia, obedecer os mandamentos e servir ao próximo. Mas fazemos tudo isso porque Deus já nos salvou e não para tentar conquistar sua aceitação. Existe uma grande diferença entre servir a Deus por gratidão, que produz alegria, e servir a Deus tentando comprar seu favor, o que acaba gerando ansiedade, culpa e desânimo espiritual. Paulo então apresenta o exemplo de Abraão. Isso era muito significativo porque os judaizantes afirmavam que Abraão era o grande exemplo de obediência à lei. Mas Paulo mostra que essa lei foi entregue a Moisés cerca de 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Ele cita Gênesis 15:6, dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Observe que Abraão foi declarado justo antes da circuncisão e muito antes da entrega da lei de Moisés. Ele foi aceito por Deus porque creu na promessa divina. Esse argumento desmoronava completamente a ideia de que a salvação dependia das obras da lei. Paulo diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que possuem a mesma fé que ele teve. Essa afirmação era revolucionária. Os judeus tinham muito orgulho de serem descendentes de Abraão, mas Paulo ensina que o mais importante não é a descendência biológica, e sim a fé. Hoje também aprendemos que ninguém nasce cristão apenas porque pertence a uma família cristã. Cada pessoa precisa responder individualmente ao chamado de Deus e confiar em Cristo para a salvação.
Paulo continua a carta explicando por que ninguém consegue ser salvo pela lei. A lei exigia obediência completa. Não bastava cumprir a maior parte dos mandamentos. Quem quebrasse um único ponto tornava-se culpado. Isso mostra por que ninguém pode alcançar a salvação pelas próprias obras. Todos pecaram, todos falharam, todos necessitam da graça de Deus. Mas Paulo apresenta uma notícia maravilhosa. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Na cruz, Jesus assumiu sobre si a condenação que era nossa. Essa linguagem lembra o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, quando um animal inocente morria no lugar do pecador. Esses sacrifícios apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreria definitivamente pelos pecados da humanidade. Essa verdade deve produzir profunda gratidão no nosso coração. Nós é quem merecíamos a condenação, mas Cristo a recebeu no nosso lugar para que pudéssemos receber perdão e vida eterna. A seguir, Paulo utiliza um exemplo baseado nos contratos da época. No mundo greco-romano, depois que um contrato ou um acordo era oficialmente confirmado, ninguém podia alterá-lo. Paulo usa esse costume para explicar que a promessa feita por Deus a Abraão não poderia ser anulada pela lei, que veio somente séculos depois. Primeiro veio a promessa, depois veio a lei. A lei nunca substituiu a promessa. Ela tinha outro propósito. Esse detalhe histórico ajuda a entender melhor o argumento de Paulo de que Deus sempre planejou salvar pessoas mediante a fé, e a lei não mudou esse plano. A partir do versículo 19, Paulo responde a uma pergunta que certamente muitos estavam fazendo. Se a lei não salva, então para que serve a lei? Essa é uma excelente pergunta. Paulo responde que ela foi acrescentada por causa das transgressões. A lei funciona como um espelho. O espelho não limpa o nosso rosto, ele apenas revela onde existe sujeira. Da mesma forma, a lei revela o pecado. Ela não salva, mas mostra a nossa necessidade de um Salvador. Outro exemplo, imagine alguém doente que não sabe a gravidade do seu problema. O exame médico não cura a doença, mas revela a necessidade de tratamento. A lei faz exatamente isso. Ela revela o nosso pecado para que corramos para Cristo. Perceba que o problema nunca foi a lei. Ela é santa, justa e boa. O problema sempre foi a nossa incapacidade de obedecê-la perfeitamente. A lei serviu para preparar o caminho até Cristo. Nos versículos seguintes, Paulo utiliza outra figura conhecida no mundo greco-romano. Ele afirma que a lei foi nosso guardião, ou aio, nas versões mais antigas. A palavra grega usada aqui é paidagogos, de onde vem a nossa palavra pedagogo. Na cultura antiga, o pedagogo não era um professor, mas sim um escravo do sexo masculino, geralmente idoso e confiável, que recebia a tarefa específica de supervisionar o menino. Ele era encarregado de cuidar do filho da família desde a infância até a puberdade. Quando a criança atingia a maturidade, ficava livre dessa tutela. Esse pedagogo acompanhava a criança à escola, protegia contra os perigos na rua, corrigia o comportamento, ensinava boas maneiras e garantia que a criança cumprisse suas obrigações. Essa custódia era temporária e rigorosa, mas sem autoridade final sobre o filho. A autoridade pertencia ao pai. Paulo usa essa imagem para dizer que a lei nos conduziu até que Cristo viesse. Depois disso, a função preparatória da lei foi cumprida. Nos versículos 26 a 29, Paulo apresenta uma bela descrição da unidade do povo de Deus. Ele afirma: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E acrescenta: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus.
Essas palavras eram revolucionárias para aquela sociedade. O mundo antigo possuía profundas divisões sociais. Os judeus geralmente evitavam contato com os gentios. Os escravos possuíam poucos direitos. As mulheres enfrentavam diversas limitações legais e sociais. Paulo não está dizendo que essas diferenças deixaram de existir na vida cotidiana, mas que, diante de Deus, todos possuem exatamente o mesmo valor e recebem a salvação da mesma maneira, pela fé em Cristo. E essa continua sendo uma das grandes marcas do Evangelho. Paulo termina o capítulo dizendo: "E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa." Isso significa que todas as promessas de salvação feitas por Deus encontram seu cumprimento em Cristo. E quem pertence a Cristo faz parte da grande família da fé. Ao encerrarmos este capítulo, podemos entender que a cruz derruba todas as barreiras, seja de origem, posição social, cultura ou passado. Diante do Senhor, todos somos pecadores alcançados pela mesma graça. E quanto mais compreendemos a graça de Deus, mais desejamos viver em santidade, não por obrigação, mas por amor àquele que nos salvou. Agora responda: você ainda vive como escravo ou já tomou posse da sua herança? No próximo capítulo, o apóstolo Paulo usa a transição do guardião e a alegoria de Agar e Sara para nos lembrar de uma verdade libertadora. Em Cristo, somos filhos da promessa e não da escravidão. Mergulhe na riqueza de Gálatas 4 e renove sua fé amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!